Fala galera, saudações rubro-negras, mais um vídeo do nosso canal, manhã de terça-feira. O Flamengo faz hoje às 9h30 da manhã o segundo treinamento, já avisando o jogo de amanhã contra o Fluminense no Maracanã às 21h30. Jogo importantíssimo para as pretensões do Flamengo no Brasileirão. Não podemos sequer empatar, só a vitória interessa ao Mengão. Felipe Luiz tem aí um quebra-cabeças para montar o time para essa partida. Deveremos ter o retorno de alguns jogadores que estão em suas seleções. A seleção brasileira, no caso de Danilo e Alexandre, podem esquecer, não terão suas presenças confirmadas na lista de relacionados, mas os outros jogadores poderão sim estar presentes nessa partida. Jogadores como Arrascaeta, Pulgar, Carrascal, Plata, enfim, devem estar à disposição do Felipe Luiz, chegar aí amanhã, de hoje para amanhã, e poder compor o time que vai enfrentar o Fluminense nessa noite de quarta-feira. Um dos destaques do treinamento de ontem foi o retorno de Pedro e Jorginho, principalmente o Jorginho, aos trabalhos incluídos em campo em todas as suas formas, ou seja, o jogador estará com certeza na lista de relacionados para o jogo contra o Fluminense e pode ter certeza que fará muita falta, mas vamos ao vídeo que é o que interessa. Créditos para a Globo Esporte, para a ESPN, para a Sport TV e para o programa Bem Amigos. Um grande abraço, saudações rubro-negras, valeu! Amanhã tem Fla-Flu, hein, gente? É o líder Flamengo, na expectativa inclusive de contar com jogadores que foram convocados nessa data FIFA aí para esse clássico contra o Fluminense. É isso, né, Ana Flávia Nunes? Será que dá para jogar todo mundo? Pois é, Escobar, é isso que o Flamengo está pensando, né? Boa tarde para você, boa tarde a todos. O Flamengo hoje, então, vai ficar de olho nos jogos das seleções da Colômbia, Equador e Uruguai. Isso porque, né, Plata, Carrascal, Varela, Vinha e também Arrascaeta podem entrar em campo. E a ideia do Flamengo é tentar contar com esses jogadores no clássico de amanhã contra o Fluminense. Como todos jogam hoje nos Estados Unidos, o Flamengo fretou um avião para trazê-los ao Rio de Janeiro. Eles devem chegar amanhã de tarde, prazo apertado. Vai ser feita uma avaliação para entender a condição física de cada um, mas a ideia do Flamengo é ter pelo menos esses jogadores no banco de reservas contra o Fluminense. O Alexandre e o Danilo estão com a seleção também, jogam logo mais, né, lá na França. Para eles não tem aí um planejamento específico, eles devem mesmo perder o clássico. E aí, gente, tem uma boa notícia, tá? 2 jogadores do Flamengo que estavam no departamento médico podem voltar ao time nesse clássico de amanhã. Eu tô falando do Léo Ortiz e também do Jorginho. E aí a decisão de relacionar os dois para o clássico amanhã vai depender do treino de logo mais, que começa aqui no Ninho do Urubu às 3h30 da tarde. Então esse treino... Reforços, um deles, Paulo Henrique Ganso, não joga desde setembro, foram 23 jogos no ano, não está jogando tanto, mas é um ídolo ainda da torcida, campeão da Libertadores, né? Juliano Lima, anima, né, a volta do Ganso. Com certeza, Escobar. Tudo bem? Um abraço para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. O Fluminense está de olho numa vaga na Libertadores do ano que vem e já faz as contas, viu? Precisa de 9 pontos nas últimas 5 rodadas. E para esse jogo, como você disse, tem 2 retornos importantes. No meio-campo, o Martinelli cumpriu suspensão na última rodada do Campeonato Brasileiro e, como você disse, o Ganso está de volta, recuperado de uma lesão na panturrilha direita. O Ganso não joga desde o dia 13 de setembro contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. A tendência é de que o técnico Luiz Ubeldia mantenha a mesma base dos últimos jogos. O Fluminense quer manter a invencibilidade como mandante desde a chegada do técnico Luiz Ubeldia. São 6 jogos, 6 vitórias, 9 gols marcados e nenhum gol sofrido. E o Fluminense quer manter essa base para buscar uma vitória que vai ser muito importante. São 4 partidas sem vencer o rival e apenas uma vitória nos últimos 13 Fla-Flus. O último deles foi no ano passado, o Campeonato Brasileiro, no segundo turno por 2-0, Escobar. Um abraço para você. É isso aí, Juliano Lima com as informações do Fluminense. Falar um pouquinho mais do Ganso, né? Que é um jogador importantíssimo, super talentoso, identificação com a camisa do Fluminense, importante a volta dele. Agora é saber se ele vai jogar junto com o Acosta, porque o Acosta baixinho entrou bem pra caramba. A ver aí dos próximos jogos do Fluminense. Olha só, tá chegando a grande final da Libertadores, dia 29. Flamengo e Palmeiras ao vivo na Globo a partir de 4h30 da tarde. Decisão vai ser em Lima, no Peru, que é a terra do leite de tigre. Leite. Enche o cara de leite, de leite. De tigre. É o molho do principal prato da culinária peruana, que aliás é incrível. Estou falando do ceviche. Bom, é claro que leite de tigre não é exatamente o leite do bicho, né? É o nome do molho lá, que é o seguinte. Momento Ana Maria Braga aqui. Suco de limão, os pedaços de peixe, montão de tempero, mistura tudo. E vou te falar, fica bom, hein? Enquanto eu vou comendo esse aqui, que tá uma delícia, vamos falar dos principais atacantes de Flamengo e Palmeiras.
o Pedro. Gol! Artilheiro referência do futebol do Brasil! E o Vitor Roque. Gol! As garras do Tigrinho cada vez mais afiadas. O Tigrinho se aproveita. O Pedro tá machucado, arrumou uma fratura no antebraço nesse lance aí contra o Racing, aproveitando o tempo para calcificar bem os ossos. 30 dias de leite pro Pedro. Foi logo na melhor fase do Pedro, que tinha acabado de fazer um baita jogo contra o próprio Palmeiras. Leite pro Pedro, pra calcificar logo esse braço. Mesmo sofrendo com lesões, nem sempre sendo titular, o Pedro tem 15 gols no ano. Pedro! É o nome da emoção! E até ter pintado na lista do Carlo Ancelotti. Pedro se lesionou e podia ser uma oportunidade para ele de estar aqui hoje. Quem tá com a seleção é o Tigrinho Vitor Roque. Tia Leila pagou caro por ele, 25 milhões de euros. Mais de 150 milhões de reais. Tá se pagando, hein? Até agora, 20 gols com a camisa do Palmeiras. Vive a melhor fase desde que chegou. No último jogo contra o Mirassol, meteu até um golaço de bicicleta. Seguindo recomendações jornalísticas, Pedro tá tomando leite. E segundo os médicos, deve voltar a tempo da final. Então vai ser a final do artilheiro do Leite contra o Tigre. Quem é melhor? Quem vai se dar bem? Só vamos saber dia 29, né? Até lá eu sei o seguinte, ser vice é bom demais. Ser vice é que ninguém quer, né? Pelo amor de Deus. Conseguiu reverter o placar. Tem aí, ô Marcel, você vai me falando enquanto eu ando aqui, tem a tela dos jogos, não, os jogos do Flamengo e do Palmeiras, comparando. Porque é o seguinte, antes de pôr a tela, eu ouvi, Bubu, um palmeirense falando isso aí que a Nath falou. Viu em casa ou fora de casa? Na minha casa, mas o que as o minhas palmeirense filhas que você conhece acreditam falou? até o final. O que ele falou? Mas um palmeirense aqui na redação me falou. É a próxima rodada. É a próxima rodada que vai definir. É o Fla-Flu. Próximos Vou Fla. Só tem dos jogos... Aí nós vamos... Os nossos Posso falar a aqui. verdade ou não? Onde o Flamengo pode perder ponto aí pro Palmeiras ser gulosão e passar? Pra mim, o jogo mais difícil do Flamengo é na última rodada contra o Mirassol. Concordo. Então, por exemplo, assim, eu sou o Flamengo, eu tenho na minha conta, tenho que ganhar 4 jogos e empatar 1. Eu jogo o empate com o Mirassol na última rodada. Então, pra mim, o Flamengo tem que manter o pique, o foco aumentar, aliás. Contra o Sport no primeiro tempo, o negócio complicou. Se não são 2 expulsos ali e o time é o lanterna, talvez o Flamengo não ia conseguir esse sucesso, não. Então tem muito flamenguista cobrando ainda mais empenho, mais vontade, decisão, o campeonato tá em jogo. Então, o Fluminense é fora, mas convenhamos, joga no Maracanã. Maracanã, é Campo Neutro. Do Flamengo vai ter uma multidão lá de flamenguistas. Então não dá pra dizer que o Flamengo tá jogando fora. Essa é uma vantagem que eu acho que o Flamengo tem em relação ao Palmeiras. Você vê que os dois têm 2 jogos... É que o Palmeiras encerra fora, né? 3 jogos fora. Na sequência, 3 jogos fora. Então, o Flamengo lá, Atlético é fora de casa também, é F. Então, os dois têm 2 jogos, em tese. É, o Flamengo... Em casa, 3 fora. O Atlético é fora, o Atlético é fora. O Atlético é fora. É sim. É o que foi alterado, né? O do Vitória sobe e do Atlético desceu pra Então, o que acontece? O jogo é clássico, é Fla-Flu, é complicado, mas o Flamengo tem que ganhar esse jogo. Flamengo, eu não sei qual vai ser o time do Flamengo. Vai jogo tinhoso. Tem gente voltando a jogo tinhoso. Jogo tinhoso. É jogo tinhoso, é difícil, mas tem que tentar ganhar o jogo. Não dá pra chegar assim, vou empatar o Fla-Flu que eu vou ficar líder ainda. E aí você perde essa carta na manga, que é a última rodada. Pra mim, na última rodada, o Palmeiras pega o Ceará fora, o Palmeiras vai ganhar esse jogo. Então eu acho que o Palmeiras vai fazer uma pontuação expressiva, o Flamengo não pode deitar nessa vantagem de 3 pontos, tem que manter até a última rodada. Para mim esse campeonato vai ser definido na última rodada e a última rodada é favorável ao Palmeiras. O Palmeiras tem um jogo mais fácil de ganhar. Então, Flamengo, eu concordo um pouco com o teu companheiro aí palmeirense. Historiador. Porque assim, o Palmeiras... Se o Palmeiras não ganhar do Vitória, vai ser uma frustração palmeirense muito grande. Porque se você não ganhar do Vitória na circunstância atual em casa... Aí o próprio palmeirense vai entregar a rapadura. Não, esquece. Não ganhou do Vitória em casa, não é pra ser campeão brasileiro mesmo. O Flamengo tem essa possibilidade. É um clássico, mas é em casa, com um bando de flamenguistas acompanhando o jogo. E o Flamengo, mesmo que tenha desfalques, né? Vamos ver a volta da data FIFA, ainda é um time melhor que o Fluminense.
Então tem que entrar para ganhar esse jogo. Contra o Bragantino, a tendência é que o Flamengo em casa vença. Contra o Ceará, a tendência é que vença. Atlético Mineiro fora é um jogo também que é cabeludo. Mas é depois da Sul-Americana, não se sabe qual o Atlético. Mas assim, já joga com reserva. O Atlético Mineiro, você sabe, ele tem a união sinistra com o Palmeiras. É a união sinistra. E o atleticano, ele odeia o Flamengo. Ele passa às vezes na frente. Para alguns atleticanos, talvez o Flamengo é rival mais odioso que o Cruzeiro. Então, se o Atlético puder complicar pro Flamengo e facilitar pro Palmeiras, faz isso. Então, esse jogo contra o Atlético fora, talvez também é um jogo que pode dar um empate. Tem uma circunstância aí que, assim, os dois jogam fora, os dois antes da Libertadores, né? O jogo contra o Atlético, ele é logo após da Sul-Americana. Então pode ser que vá todo mundo já naquela alegria. Não, ou que vá com um time... Eduardo Menezes. Com um time também desgastado por uma final. Independentemente do desfecho da Sul-Americana, é um jogo de pouca mobilização do Galo. Exatamente. Contra o Flamengo, eu não sei. E aí o Palmeiras encontra depois, né? E aí vai depender de como o Atlético vai definir sua vida também na Sul-Americana ali. Enfim, Edu, eu acho que é muito complicado a gente fazer... chegar ao futuro. O Ceará fora de casa. O Bubu tá falando que é o jogo mais acessível que o Mirassol, e de fato é, porque o Mirassol é um time coletivamente muito mais competitivo que o Ceará. Mas o Flamengo jogou contra o Ceará e teve dificuldade. Se eu não me engano, empatou no primeiro turno o jogo contra lá no Castelão. Então, assim, eu vou falar é difícil, cara. Não são jogos. O Ceará pode estar decidindo sua vida ainda em relação a pensar num G9 que possa abrir. Pode mesmo. Eu vou falar aqui para jogar aqui pro quadrado de cima. O Palmeiras vai ganhar todos os jogos dele aí, até o final. Vai fazer 15 pontos? Vai. Agora, o Flamengo... Não vai, não. Vitória, Fluminense, Grêmio... Palmeiras ganha do Vitória, ganha do Fluminense, ganha do Grêmio, ganha do Atlético, ganha do Ceará. Contra o Fluminense, o que acontece? Fez assim. Você viu? Flamengo e Fluminense? É. Aí que eu ia falar, porque é o seguinte, eu acho também que o Flamengo tem condições de ganhar todos os dele. Na condição tem. Na condição de dois tem. Mas eu acho que o Palmeiras eu cravo. O Palmeiras vai ganhar todos dele. Edu, pra mim é um olhar. Edu, pra mim tem uma interrogação ali, muito delicada. No dia 25, 4 dias antes da final da Libertadores, você tem Flamengo e Galo na Arena MRV, e Palmeiras e Grêmio na Os Arena dois com os reserveiros. A gente não sabe quais são, não é nem reserva. A gente não sabe qual será o desfecho após Flu e Bragantino do lado do Flamengo e Vitória e Fluminense do lado do Palmeiras. E é mais do que ir com reserva, não é nem reserva. Muitas vezes a cabeça está na final, o pé da dividida do segundo tempo está na final. O jogador que se esforçou um pouco mais na sequência anterior dos jogos, ele é sacado. A mobilização... Então, assim, é difícil falar que não, porque vai com o pé embaixo no dia 25. Joga dia 25 já pensando que dia 26 pega o avião para Lima. Entendeu? Então... Tem coisas que não estão exatamente no campo do favorito. Todos os 10 jogos tem favoritismo de Flamengo ou Palmeiras. Você vê como é que o Palmeiras quebrou a cara ao perder esses Mas aí jogos. O futebol é um pouquinho além. Porque o Palmeiras, até 2 semanas, ele tinha 2 rodadas Por de isso frente. que eu falei, Ele poderia sacrificar essa antes da final da Libertadores. Demais. O time reserva e se perder, mesmo assim eu continuo líder. Era difícil entender que o Palmeiras fosse perder principalmente 2 vezes seguidas. Contra o Mirassol, acho que tem contexto as derrotas do Palmeiras. Contra o Mirassol, é um time que não perdeu em casa ainda, é um time muito equilibrado, que está fazendo um campeonato absurdo. E como eu já disse, para mim, o melhor técnico do campeonato e vai para a Libertadores, né, Nath? Então, assim, tem uma competitividade muito forte ali. O Palmeiras não jogou bem, o Palmeiras vacilou em determinado momento ali defensivamente. Eu entendo tudo isso. O torcedor, ele vai se pegar em qualquer coisa. Contra o Santos, tem as questões dos titulares que não estavam disponíveis. Poderia ter jogado melhor com o que tinha? Poderia. Poderia ter feito um jogo um pouco mais competitivo, especialmente na primeira etapa? Poderia, porque mesmo assim o Prates aqui estava morrendo de medo, falando, mas a maioria dos reservas do Palmeiras seriam titulares do Santos. Então, assim, existem contextos nessas derrotas do Palmeiras. Não acho que está resolvido o campeonato, não acho que na próxima rodada vai estar resolvido, se ganha um, se perde outro. Acho muito difícil o Palmeiras perder pro Vitória. É o que o Bubu falou, o Palmeiras perder pro Vitória em casa, então rasga ali o papel e fala, vamos atrás da Libertadores, porque o brasileiro a gente não Palmeiras vai ganhar todos e o Flamengo vai ganhar todos também, mas tem um detalhe. Então, é campeão, parabéns. Então, é isso. Mas eu acho que vai ficar sem bigode, Bubu? Eu acho que o Celso vai tirar o bigode. Ô, Prato, só uma coisa. O clube tem o hino mais bonito do Brasil, que é o Fluminense Futebol Clube. O Fluminense essa semana... Ele enfrenta os dois. Ele enfrenta os dois. Esse hino é danada, é pra mexer mesmo. Até aquele nosso amigo aqui. Eu prefiro o hino do Grêmio. Zubeldia pode complicar o título. É uma loucura. Fluminense, quarta-feira... Conhece o riscado. É o seguinte, quarta-feira, Flu-Fla. Domingo, Palmeiras-Flu. Fluminense pode aí embolar mais ainda, que já está embolado no campeonato. O Fluminense tem a Copa do Brasil contra o Vasco, depois do Brasileirão, mas pode estar nos pés do Fluminense e do Menezes. Fala para aquele seu amigo lá.
que ele tem a camisa tricolor que ele comprou quando viajou e tal, coloca a camisa. Já coloca a camisa hoje, já fica com essa camisa segunda, terça, quarta, não lava. Vai direto, vai de hoje até quarta, 23 horas. Depois, vai ver, depois do que acontecer, vai lavar um pouco. Zubeldia é freguês do Abel, cara. Vai perder do Palmeiras aqui. Calma, mas quarta-feira tem jogo aí. No São Paulo, todo mundo batia no Palmeiras do Abel. O Zubeldia não ganhou nenhuma. Só perdia ou empatava. De vez em quando empatava. É bom treinador, rapaz. Mas contra o Abel não ganhou nenhuma. Tem uma coisa interessante, Pedro. Sobre essa proximidade da Libertadores, o Pedro alertou. O Botafogo no passado joga com a Vera, porque estava disputando o título, ele joga na terça e vai lá jogar no sábado. Ganha no Allianz Parque e depois ganha lá com 10 no sábado. Agora, o Pedro lembrou bem. Atlético e Grêmio, eu acho que por isso que eu falei. Eu acho que o Palmeiras ganha do Grêmio, mas o Flamengo talvez pegue Pera Doce. Por que é Pera Doce? Por que é Pera Doce? Tenha. Mas é o Fred conhece ele. Por quê? Pode ser que pegue Pera Doce, que, aliás, Por que Pera Doce? O Atlético já pode ter sido campeão da Sul-Americana. O Atlético vai ser campeão da Sul-Americana. O jogo do sábado vai falar sobre o jogo do Atlético. Então o jogo do Atlético, antes de ir pra Sul-Americana, pro Flamengo também é Pera Doce. Aí, o Flamengo, o Atlético vai... Então, o Atlético vai ser campeão da Sul-Americana. Vai. E se não for? Não existe isso, vai ser. Como não existe? É final. Como não existe? Eu tô te falando. Lanús e Atlético. Existe sim. 3-1 Galo. Atlético favorito, tudo bem e tal. O Lanús é um time brioso e tinhoso também. Calma. O Atlético campeão vai é um cenário. ganhar. Aí beleza, tá na Libertadores já, tô com você. Aí pode ser um Atlético teoricamente mais relaxado. Agora, se perder o título no sábado, é outro tamanho de jogo. Mas até a cabeça do Atlético fica abalada pro jogo. O problema pra mim não passa pelo Atlético, passa pela mobilização do Flamengo na terça-feira, véspera do embarque na quarta. E como é que vai? O Flamengo já se mostrou em muitos momentos do Campeonato Brasileiro um time que não consegue manter seu grau de concentração como pede a partida. Então é por isso que a gente fala que oscila demais. Então, assim como o Palmeiras contra o Grêmio. Você tem alguém que está ali 80%, você vai segurar para a gente tem a tabela aí, final. 70% você vai segurar para a final. Então passa muito por como o time vai encarar esse jogo. Pronto, a Nath falou bem, vamos amanhã... Ô, Vene Casagrande, você disse um placar mentiroso. Por que, Vene Casagrande? Vamos lá. Eu vou ser bem sincero, o Pedrosa aqui no off ele acabou me convencendo que não foi mentiroso, porque as duas expulsões deveriam ocorrer. Então, de fato, não foi placar mentiroso. Mas o Flamengo não jogou e não performou para fazer um placar de 5-1. E foi um jogo extremamente atípico. O primeiro tempo do Flamengo foi horroroso, foi horrível. Foi um dos piores jogos de assistir o primeiro tempo do Flamengo diante do Sport nessa temporada. Nada dando certo. Inclusive o Léo Pereira, atacante do Sport, deitou e rolou para cima do Emerson Royal, que fez uma partida horrível. Então o primeiro tempo do Flamengo foi, assim, de assustar. Mas, mesmo assim, o Flamengo conseguiu ir para o vestiário e para o intervalo com um placar de 1-1. O que aconteceu? O Luiz Araújo, em uma finalização linda, primorosa, algo que ele sabe fazer muito bem, acabou achando o empate nos minutos finais do jogo, quando o Flamengo estava com 1 a mais já. E aí, logo depois do gol de empate do Luiz Araújo, veio novamente uma outra expulsão. E aí o Flamengo vai para o intervalo com empate de 1-1 e com 2 a mais. Então, o que já era obrigação se tornou mais obrigação ainda. O Flamengo tinha que vencer esse jogo. E no segundo tempo o Flamengo tirou proveito muito bem, soube aproveitar o fator de ter 2 a mais. Porque o Sport já era um dos piores times, o pior time do Campeonato Brasileiro, e jogando com 2 a menos contra o Flamengo, não tinha como o Sport vencer essa partida, com todo o respeito à equipe de Recife. E aí o Flamengo aproveitou o momento, mas eu quero destacar a entrada de alguns jogadores, depois a gente vai falar sobre isso, porque eu acho isso importante. Além dos 3 pontos, a moral que alguns jogadores acabaram ganhando quando eles entraram no segundo tempo e acabaram performando muito bem. Então foi um jogo muito difícil de se analisar. O primeiro tempo do Flamengo é de se assustar. E um time que quer ser campeão brasileiro não pode jogar da maneira que jogou contra o Sport no primeiro tempo. Ah, mas tinha muitos desfalques. Ah, mas tinham jogadores que pouco atuavam. Gente, o Felipe Luiz trabalhou com esses jogadores a semana inteira. E o próprio Felipe Luiz criticou, após a partida, o que eu gostei. Ele não amenizou nem um pouco. Ele fez altas críticas aos jogadores, à equipe dele, que ele não gostou nem um pouco no primeiro tempo. E que bom que ele sabe disso. Mas aí ele precisa melhorar, evoluir. Porque cada detalhe nessa reta final do Campeonato Brasileiro vai fazer diferença. Restam apenas 5 jogos. Se jogar da maneira que jogou contra o Sport no primeiro tempo, o risco de perder esse título do Campeonato Brasileiro é alto. Ô, Pedrosa... Tem dois tipos de analisar. Você olha para o resultado do Flamengo foi maravilhoso.
Principalmente, a gente até estava comentando em off aqui também, porque o Flamengo colocou uma pressão no Palmeiras. A partir do momento que o Flamengo joga antes e ganha do Sport e passa o Palmeiras entra em campo contra o Santos na Vila Belmiro sabendo, se eu não ganhar, eu já não sou mais líder. Então, eu acho que o resultado também foi importante para isso. A forma como aconteceu, a gente pode discutir. De fato, resultado, nota 10. A forma como aconteceu, eu vou concordar com o Vene, principalmente na questão do primeiro tempo. Não era para o Flamengo ter sofrido tanto como sofreu no primeiro tempo e ter, em algum momento, inclusive, perdido o controle do resultado. Porque se não acontecem as duas expulsões que aconteceram, e com razão, eles foram expulsos porque eles deram pancada mesmo, e foi uma chuva de cartão amarelo, e todos os cartões amarelos, para mim, foram bem aplicados, o Flamengo poderia ter um pouco mais de dificuldade naquela partida. Só que quando a gente falou sobre verdade ou mentira, cara, é uma verdade que o Sport mereceu ser expulso. Mereceu, os dois jogadores do Sport merecendo ser expulsos. E o Flamengo só se aproveitou em relação a isso. Então, no final das contas, o segundo tempo virou passeio. Mas eu acho que o mais importante, sem dúvida alguma, pelo que você falou, Fernando, e que o Vene falou também, é que o Flamengo hoje é líder do campeonato. E tem que lembrar que era um time inteiro de desfalque. 11 jogadores? Não, eram 12. 12 jogadores de desfalques. Então, assim, no final das contas, foi o que eu falei na semana passada. Não tinha adversário melhor para o Flamengo pegar nesse momento do que o Sport. É verdade. Que, inclusive, está matematicamente rebaixado e até pedir desculpas ao seu torcedor. Então, é aquilo, cara. 3 pontos, 5-1. O Flamengo vai ter o retorno dos seus jogadores também para a próxima rodada, pelo menos não o Alexandre e o Danilo, mas outros jogadores podem retornar. Vai ter mais uma rodada importante e agora está uma rodada na frente do Palmeiras, né? Digamos assim, em relação à pontuação. E é isso, cara, o campeonato não acabou, assim como não tinha acabado quando o Palmeiras passou à frente, o campeonato continua aberto. Eu concordo com o Vene que se mantiver esse nível de atenção, o tropeço vai ficar mais fácil de acontecer até o fim da rodada, então o Flamengo tem que ter um nível de atenção melhor, mas eu acho que o torcedor do Flamengo tem que estar muito feliz com tudo que aconteceu. Obrigada. Prazer enorme estar te recebendo aqui, Gilmar Rinaldi. Ele tem história em vários setores do futebol, né? Foi ex-goleiro, Tetra, cantava lá com Tetra, ganhou título com o Internacional do Falcão, com o Flamengo do Luxemburgo. A seleção dos seus países já é um prejuízo muito grande. Então tem que saber como é que você de rumo aí. Esse é o grande desafio, né? Dos treinadores. Descansar alguns, botar a jogar. Porque, por isso que eu disse 12 dias da final. E no meio disso tem jogos. Sim, claro. Importantíssimos. Sim. Tem que ver como é que vai ser, quem vai administrar melhor esses jogos aí antes de chegar ao jogo da final da Libertadores, que é o grande, eu acho, que todo mundo quer, né? Tanto o Flamengo como o Palmeiras. Sim, claro, essa vitória do Flamengo, ela foi importantíssima contra quem foi, jogando fora de casa, um time rebaixado, e o Palmeiras jogou com um time que estava ameaçado e que é um clássico estadual. Sim. E agora só ficou bem claro ali que o Cruzeiro sai da disputa. 71 pontos, são 7 pontos de diferença, né? Então já fica... 5 jogos, em 5 jogos para tirar isso. Fica bem distante, vai ficar entre Palmeiras realmente e Flamengo disputando ali quem vai. Eu acho que vai ser muito importante, não essa rodada agora que tem Fluminense e Flamengo e Palmeiras e Vitória. Eu acho que a outra é que vai começar a pensar na final da Libertadores. Na outra... A gente está falando do caminho e tal, como é que vai ser, quem é que tem um caminho mais fácil ou mais complicado. Vamos olhar os dois caminhos aí, né, de Palmeiras e o Fluminense está no caminho dos dois, né, Mauro? Joga com o Flamengo e depois pega o Palmeiras na outra rodada. Como o Mirassol já esteve no caminho do Palmeiras e na última rodada está no caminho aqui do Flamengo. Vamos lá, ó. Jogos que faltam, aí tem jogos ali que o asterisco volta aqui, porque tem datas ainda a serem anunciadas. Vamos lá. Palmeiras, agora, essa semana, ó. Palmeiras e Vitória, e do lado de cá, um Fla-Flu, ó. Fluminense e Flamengo. Ok. É mais fácil aqui, é mais fácil ali, não sei, tá? Enfim, um joga em casa, outro joga um baita de um clássico nacional que é um Fla-Flu. E lembrando, né, que para esses jogos ainda, nem todo mundo vai voltar em condição, desses que estavam aí convocados, né? Eles vão voltar meio em cima da hora. Os dois jogam em casa praticamente, né? Os dois jogam em casa, mas a seleção, as seleções jogando, né? O Flamengo 2 jogos em casa. Nem todas as seleções vão jogar. Essa é a diferença. O Flamengo tem 3 jogos. Porque em casa, Flamengo e Fluminense, tanto faz ser um de campo de um de outro que é casa. Eu tava vendo isso aí, mas só que são 3 e 3. Porque o Flamengo vai jogar no Maracanã, Fluminense, então fica igual. Aí, Fernandinho, Atlético Mineiro no caminho do Flamengo aqui, ó, no dia 25. E já vai ter decidido a Sul-Americana. Pode chegar mais suave ou com a corda no pescoço. Mas vai estar lá no caminho do Palmeiras também. Uma data que ainda não foi definida. Pode ser até antecipada aí. Não sei se tem uma brecha aí para colocar, porque dia 29
tem a final da Libertadores, dia 25 o Palmeiras joga, 22, antes não dá para fazer. Agora, e aí o Atlético, óbvio que aquele asterisco é porque ele está na final da Sul-Americana, vai enfrentar o Lanús. Do lado de cá, Atlético Mineiro e Flamengo. Esse vai jogar antes. Por sinal, é o último jogo do Atlético antes da decisão. E aí, Gilmar, poupa jogador para ganhar a Sul-Americana, dá uma olhada como está no Brasileiro e vai com todo mundo, porque jogo aqui dia 25, dia 29 é a final da Sul-Americana. Tem que fazer conta, né? Ver aonde ele consegue chegar, se ganhar esse jogo, se não vai ter muita diferença. A gente tem que fazer conta aí. E os dois jogam a última fora de casa, né? Ceará, desculpa, o Atlético é antes, né? A final do Sul-Americano é agora, semana, né? Dia 22. Dia 22. Então, o jogo é depois do Atlético. Não tem esse papo mais. Qual a pontuação do Atlético agora? Não tem mais esse papo. Qual a pontuação que o Atlético está agora? Ele tá ali na zona de... 22, não está na zona de Libertadores, está de Sul-Americana. Mas qual a pontuação que ele está agora? De cabeça? Já pego. Essa pergunta que eu fiz pro Gilmar, vale, na verdade, é pro Flamengo, né? É o Flamengo que 4 dias antes de jogar a final enfrenta porque se o Atlético que já jogou a Sul-Americana. E lá o Palmeiras, 4 dias antes, pega o Grêmio. Se o Atlético não estiver mais em perigo para a zona de rebaixamento, ele vai jogar pesado na Sul-Americana, que dá a vaga de Libertadores, cara. Não tem, vai investir tudo nisso aí. O Atlético é 10º, Vanderlei, com 44 pontos. Então já não caiu, então ele vai jogar pesada, porque é a única parte... Não tem mais o que aspirar, vai ser só a vaga de Libertadores. Porque a Libertadores, no tempo normal, no campeonato normal, não vai chegar. É isso aí, então você vai jogar o jogo aí 100% isso aí. Entendeu? Vai economizar tudo que puder economizar para esse jogo da Sul-Americana. Que é sábado agora. Por isso que antecipou o jogo com o Bragantino. E na volta da Libertadores... Aí o Flamengo tem o Ceará, data a ser definida ali ainda, e o Mirassol, esse sim já está marcado para o último dia do campeonato, dia 7. O Ceará, que aqui não se sabe quando joga com o Flamengo, lá já se sabe que também é a última rodada fora de casa para o Palmeiras contra o Ceará, que está ali também nesse bolo ali de Sul-Americana, enfim, não corre mais tanto risco. São todos jogos difíceis, mas esse jogo do Flamengo com o Mirassol em casa, o Mirassol não perdeu para ninguém até agora. É o último jogo, né? É o último jogo. É o único time que não perdeu nenhuma no campeonato em casa. Em casa. Mas o que muda aqui, na minha opinião, não sei o que vocês pensam, seguinte, Flamengo ganhou a Libertadores. Dia 10 já joga lá do outro lado do mundo. Como eu tô no Brasileiro, tô na ponta, não tô, o Palmeiras que me passou, então já levo uma turma para lá e jogo com um time mais ou menos, ou vou estar disputando o título também brasileiro aqui? O mesmo com o Palmeiras. Se o Palmeiras ganhar, vai levar uma turma antes, fica com todo mundo, enfim. Tem outras decisões a serem tomadas, dependendo de quem ganha a Libertadores, né? Eu acho que vai estar decidido aí e esse jogo praticamente não vai representar nada. Tanto o Mirassol vai estar com vaga garantida para a Libertadores, como o Flamengo já ganhou, já perdeu e vai estar decidido, entendeu? Acho que vai chegar, acho que o brasileiro já chega decidido e a Libertadores também já decidido. Esse jogo ainda vai ter muita importância, tanto para o Palmeiras como para o Flamengo. Fazer justiça, o Flamengo também não perdeu em casa. Também o Mirassol e o Flamengo. São os dois times que não perderam em casa. O Flamengo também. Mas eu não tenho tanta essa certeza do Lucha que esse campeonato chega no dia 7 já decidido entre eles. Está muito, sei lá. Vamos ver, eu tô falando, mas olhando a tabela, olhando as coisas que vão acontecer, eu acho que vai acontecer coisas aí que vão chegar, vai acontecer na última rodada, vai estar decidido a competição. É meu pensamento, pode ser que esteja ao contrário. Mas eu vendo aqui o que está acontecendo... Até a decisão da Libertadores, você acha que o brasileiro já está resolvido? E outra coisa, cara, vai estar alguém mais frouxo, porque se perder uma Libertadores, a pancadaria vem pesada, uma série de coisas que vai emocional, então acho que vai estar decidido. E também são os dois times que já estão na Libertadores no ano que vem. É isso aí. Mirassol, Flamengo, Palmeiras vai estar tudo na Libertadores ano que vem. Bom, o Flamengo chegou a essa condição de líder novamente, depois de conseguir uma vitória. É claro, teve que esperar, o jogo do Santos e Palmeiras foi depois, mas o Palmeiras pega um Sport que novamente sai na frente. Olha lá, o Pablo faz 1-0. Se não me engano, há 13 jogos o Pablo não marcava, estava com jejum. Centroavante já foi campeão pelo Atlético Paranaense, inclusive de Sul-Americana. E aí, foi meio que um vacilo do Ayrton Lucas cruzando uma bola, enfim, fez 1-0. Pô, será que é hoje? Vai dar certo? Olha o que faz o Luiz Araújo. Olha, nossa, que golaço, que golaço. Só que quando fez isso, Cebolinha entrou, a primeira bola que ele fez, que ele pegou, ele fez isso. Partiu pra cima, eu esperava isso do Michael, não aconteceu do outro lado, ele partiu pra cima. O goleiro também vigiou. Aí chega o Juninho, meio de joelho ali. O goleiro vigiou também.
Aí o Sport já tá com 8 só. Mauro, o Sport já tá com 8 só aí. Sim, aí já tinham sido expulsos 2. Quando o Flamengo fez 1-1, o Sport já tinha perdido um jogador, né? Um jogador. Ele tinha 8 na linha, né? Quando faz 1-1, logo um minuto depois ele perde mais um jogador de linha. Então ele fica com 8 na linha e 1 no gol. E aí o Ayrton Lucas, que tinha vacilado primeiro, de novo, grande jogada de Cebolinha no primeiro gol do Sport, acaba fazendo o gol dele. Esse foi muito legal, esse gol. Douglas Telles estreando como titular. O menino tem 18 anos, botou a camisa 81. Você pode ler 18 ao contrário, e 81, grande ano do Flamengo, campeão mundial e tal. Entrou Luxemburgo, você que já, Falcão aí, foram técnicos. Pegar o menino, você põe no time, o menino com 10 minutos, nem 10 minutos, a primeira bola dele faz um gol. É bom demais. Bom demais para ele, pro técnico. É a essência do futebol brasileiro. Eu acho que a cambada de jogadores de fora que estão aqui impede você, de repente, botar um moleque desse para jogar. Tem que botar moleque para jogar. Lá no Flamengo cansava de fazer isso o tempo todo, Palmeiras, sempre fez isso aí. Sim. Só assim que a gente consegue fazer revelação, consegue mudar as coisas. A primeira de uma sessão de 5 partidas importantes do Flamengo nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Dentro dessa atual conjuntura, jogo importantíssimo. Esperamos que as atitudes do Fluminense dentro de campo para com o Flamengo sejam as mesmas do Fluminense para o Palmeiras, que a gente não tenha nenhum tipo de protecionismo ao time paulista, que nós não tenhamos nenhum clima de guerra entre dois times da mesma cidade, do mesmo estado, e que as coisas possam acontecer da forma mais clara possível e que o Flamengo não tenha aí que se superar em triplo para poder vencer o Fluminense. Acredito no fair play, acredito no time do Fluminense, eles são profissionais, são jogadores que entrarão em campo com a vontade de vencer o jogo, com vontade e disposição para vencer, mas sim que respeitarão o time do Flamengo e da mesma forma eles entrarão assim contra o Palmeiras no sábado, lá no Allianz Parque. Precisamos vencer essa partida, independente do Fluminense. O Fluminense não tem o poder de mudar a história, não tem o poder de mudar a classificação do Brasileirão. Depende exclusivamente do Flamengo se prevalecer e fazer valer a sua maior qualidade técnica do seu elenco e conseguir vencer essa partida para poder se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Esse jogo se toma contornos importantes, porque o Flamengo estando 3 pontos à frente do Palmeiras, não pode mais se dar ao luxo de sequer empatar essa partida, precisa de vitórias para que a gente possa chegar na decisão do dia 29 na Libertadores contra a Porcada, com o título bem encaminhado e que não precisamos aí entrar em desespero para poder vencer esses títulos, né? O Flamengo, no meu entendimento, tem grandes possibilidades de ser campeões nas duas frentes. O jogo do Palmeiras, como é um jogo só, jogo aberto, nós temos plenas condições de vencer. O Campeonato Brasileiro, se você for fazer a tabela dos dois times, dos 5 jogos que faltam para os dois, não há nenhuma discrepância absurda. São times, a maioria deles intermediários na tabela, que não tem muitas aspirações mais. Acredito que a última partida do Flamengo contra o Mirassol poderemos já estar com o título bem encaminhado já. Mirassol não pode ser campeão. Mirassol já tem a sua vaga garantida para a Libertadores. E a gente espera, né, que não seja um jogo daqueles que tenhamos que entrar todos na última partida, todas as partidas começando no mesmo horário, e que o Flamengo tenha que vencer, e o Palmeiras também, para poder saber definir quem será o campeão. Isso aí é demais para o meu coração e tem certas coisas que eu prefiro que não aconteçam, mas se tiver que acontecer, vamos a Mirassol quebrar esse jejum lá de nenhuma derrota do Mirassol na sua casa esse ano. Ele e o Flamengo, por incrível que pareça, são os únicos 2 times que não perderam no seu mando de campo dentro do Maracanã. Então tem que se respeitar, são 2 times que jogam muito bem quando tem a seu favor o seu campo e a sua torcida. Mas no Flamengo temos notícias importantes, participação de Pedro e Jorginho, principalmente o Jorginho, nos treinamentos com o grupo, em todas as partes, em todos os treinamentos,
participando normalmente de todas as atividades. Sabemos que tem algumas atividades que podem ser, o jogador pode ser excluído, mas no caso do Jorginho já participou de todas elas. Pedro com algumas situações ainda de troca de exercícios, mas como surpresa podem os dois aparecer nessa partida já de sábado. O Pedro para amanhã contra o Fluminense acho um pouco difícil, mas o Jorginho, que para mim é um dos pilares do time, é um jogador muito importante, que faz um meio campo com o Eric Pulgar muito forte, com muita qualidade. Ele tem muito boa saída de bola, tem muito senso de organização, muito senso de marcação, orienta o ataque, a defesa e o meio campo principalmente, e com a sua experiência, e é um jogador imprescindível nesse time do Flamengo. Ele chegou, assumiu a posição, estava carente de um jogador qualificado depois da ausência do Gerson e simplesmente tomou conta da posição, e o Flamengo sente muito quando ele não está em campo para poder estar organizando as principais saídas de jogo do Flamengo e também na recomposição da marcação. Então o Jorginho, para mim, é um jogador fundamental nessa partida de amanhã contra o Fluminense. Pedro, talvez sim, vamos aguardar hoje o treinamento para a gente saber amanhã, ou logo mais, né, qual vai ser a posição e o posicionamento do Felipe Luiz contra a escalação do Pedro. Mas o Flamengo aí tem plenas condições de vencer o Fluminense, time que quer ser campeão e que almeja o título e é líder, tem que jogar contra qualquer time de igual para igual, jogar para vencer. Essa é a forma que o Flamengo conhece de entender sobre futebol. Galera, amanhã a gente vem trazendo aí as últimas notícias e as atualizações mais importantes para a partida do Flamengo contra o Fluminense. Grande abraço, saudações rubro-negras, valeu!